Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1489, pregado na noite de domingo, 10 de agosto de 1879, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Nesta noite de domingo, em particular, foi necessário que toda a congregação regular, todos os membros, unanimemente, deixassem seus assentos para serem ocupados por visitantes não cristãos, etc., que lotaram o edifício em sua capacidade máxima de milhares de pessoas. Qualquer oração e súplica que for feita por qualquer homem ou por todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a praga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu no céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, cujo coração tu conheces. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. 1 Reis 8, 38 a 40. Vocês todos sabem que o templo em Jerusalém era o único lugar de sacrifício em toda a terra santa. Pois assim falou o Senhor: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer um holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta do tabernáculo da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será cortado do meio do seu povo. De acordo com a lei de Deus, havia um altar e era considerado um crime grave quando as tribos que habitavam além do Jordão construíram outro. E seus irmãos os procuraram, dizendo: não se revoltem contra o Senhor, construindo um altar além do altar do Senhor, nosso Deus. Josué 22, 19. Assim como havia apenas um sumo sacerdote, havia apenas um altar, e o sacrifício não podia ser oferecido em nenhum outro lugar, exceto naquele altar em Jerusalém. Portanto, quando o homem desejava apresentar suas ofertas a Deus, ele subia ao templo que Salomão dedicou com a oração na qual nosso texto ocorre. O povo depois construiu altares em colinas altas e em bosques verdes, mas esses lugares e os sacrifícios oferecidos lá eram contrários à vontade de Deus. Havia apenas um altar e um sacrifício, e isso era no templo. Assim, quando o israelita piedoso orava, ele olhava para o único lugar de sacrifício, não em superstição, mas em lembrança crente do único sacrifício, e do único altar, e do único sinal glorioso da presença divina que brilhava sobre o propiciatório dentro do véu. Ele sabia que Deus só poderia aceitá-lo através do único sacrifício, e, portanto, ele olhava para lá. O povo, especialmente, olhava para o templo em oração em tempos de calamidade nacional. Na seca, ou quando as colheitas eram consumidas por gafanhotos ou por lagartas, ou quando a praga e o míldio destruíam a esperança da colheita, ou em tempos de guerra ou peste, suas súplicas eram apresentadas ao único Jeová. Todos os olhos voltados para o seu único santuário sagrado, onde o único sacrifício fumegava sobre o altar. Mas, embora houvesse essas oportunidades especiais e Deus ouvisse o clamor do seu povo como nação, é muito agradável observar que ele considerava as aflições dos indivíduos. Todo homem, diz o texto, que conhecia a praga do seu próprio coração, devia estender suas mãos para aquele único lugar de sacrifício e orar, e Deus o perdoaria e o livraria. Esse é o meu assunto esta noite. O Senhor ouvirá qualquer oração e súplica feita por qualquer homem em referência à sua própria aflição pessoal, se o seu coração estiver voltado para o templo de Deus. Mas o que é esse templo? E onde ele está? Agora, não existem templos materiais embaixo de todo o céu, a menos que os corpos dos crentes possam ser assim chamados, e ninguém pensa em olhar para eles. Não, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nenhum lugar é mais sagrado do que outro. Onde quer que o busquemos, ele é encontrado, e todo lugar é solo sagrado. No entanto, permanece um templo, e esse é o corpo do Senhor Jesus Cristo.
Ele é o templo, altar e sacrifício. E se você deseja olhar na direção certa em oração, e se deseja que suas orações sejam respondidas, você deve olhar para ele com os olhos da fé. Veja, lá ele está sentado à direita de Deus. Tendo terminado o único sacrifício e feito expiação pelo pecado para sempre, lá ele está, sacerdote, altar, oferta, templo. E todo verdadeiro suplicante deve entrar no lugar santíssimo pelo seu sangue, por um novo e vivo caminho que ele consagrou para nós através do véu, isto é, a sua carne. Quem quer que sob os céus amplos esteja consciente da praga do seu próprio coração ou tenha qualquer coisa que o aflija ou incomode, ele pode voltar seus olhos para Cristo, o verdadeiro templo, com a certeza de que Deus ouvirá a sua oração e responderá ao seu pedido, e lhe enviará livramento. Nós temos um altar, e esse altar é a própria pessoa abençoada do nosso Senhor. Temos apenas um e trememos por aqueles que erguem outro. E para aquele único olhamos com esperança confiante, estando seguros de que o sacrifício oferecido uma vez ali fez nossa paz com Deus e obteve aceitação para nossas súplicas. Nós não erguemos altar, tu morreste. Não adornamos santuário sacerdotal. Que necessidade temos de ajuda de criatura? O poder de salvar é teu. Mas agora devo chegar mais perto do ponto em questão. O texto fala de cada homem que conhece a praga do seu próprio coração. Vou falar com vocês sobre esse conhecimento e a praga com a qual ele lida. Estes são assuntos pessoais dos quais falaremos esta noite. Não questões além da nossa linha e impraticáveis, mas nossas próprias preocupações pessoais. Cada homem a praga do seu próprio coração. Muitos homens pensam que conhecem a praga dos corações dos outros, e há muita conversa no mundo sobre esta família, aquela pessoa e outra. Eu peço que você deixe os escândalos da hora de lado e pense em seus próprios males. Esta noite, deixe cada homem considerar suas próprias questões pessoais e não os negócios dos outros. Seria um mau fazendeiro aquele que arasse as terras dos outros e deixasse a sua própria sem cultivar. Seria um pobre jardineiro aquele que usasse sua enxada nas ervas daninhas dos outros e não nas suas próprias. Esta noite, eu peço que cada homem pense em assuntos pessoais, sim, e que ele pense em assuntos do coração, pois qualquer coisa que esteja errada conosco, o pior lugar para ter qualquer coisa errada é o coração. Dele procedem as questões da vida. Podemos suportar os fardos da vida, mas um espírito ferido, quem o pode suportar? Uma praga no corpo não é metade tão ruim quanto uma praga no coração, uma praga na alma. De todas as pragas, a praga do coração é a mais dolorosa. Não é a praga do coração de outro homem que tem que pensar esta noite, mas a praga do meu próprio coração, pois o texto fala de conhecer cada homem a praga do seu próprio coração. É um mal terrível haver uma praga no coração, pois uma praga é uma coisa terrível. Uma praga significa, primeiro, algo que traz dor, e há muitos desgostos secretos neste mundo onde menos suspeitamos. Se você pudesse tirar os telhados das casas de Londres, seriam vistas cenas estranhas. Mas se você pudesse colocar uma janela em cada coração, alguns daqueles cujas faces parecem mais alegres nos pareceriam ser dos mais miseráveis dos homens. A praga do coração significa dor, preocupação, tristeza e problemas da mente. Mas significa mais do que isso, pois a praga é uma doença. Agora, um coração doente é algo terrível. Muitas vezes, vemos relatado que um homem morreu repentinamente de doença do coração, o que eu suponho que frequentemente significa que os médicos não sabem do que ele morreu. Mas certamente, qualquer coisa que afete o coração é uma doença em um órgão muito importante. A mão pode ser curada, ou podemos até mesmo perdê-la e viver. Mas quando o coração é afetado, todo o sistema fica desordenado, e a vida em si mesma está perigosamente à beira da morte. Assim como é com o coração do corpo, assim é com o coração da alma. Sua depravação, ou, em outras palavras, sua doença moral, coloca todas as faculdades em desordem e arruína toda a nossa natureza. Nada pode estar certo com a natureza imortal até que o coração seja curado da praga que veio sobre ele através da queda. O pior ponto sobre a praga do coração é o fato de que, se não for removida, ela finalmente trará a morte à alma. A praga no coração é mortal e eu ficaria muito surpreso se nesta grande congregação não houvesse alguns que têm uma dor presente, uma doença presente no coração
e que, a menos que Deus, em sua graça, os leve a adotar a cura que apresentaremos esta noite, perecerão por causa desta praga mortal. Que enquanto eu falo com vocês, o Espírito Santo leve muitas almas enfermas pelo pecado a suspirarem algum desejo, como aquele expresso por John Newton, quando ele escreveu: médico da minha alma enferma pelo pecado, a ti eu trago o meu caso. Controla a minha enfermidade furiosa e cura-me pela tua graça. Compadece-te da angústia que suporto, vê como lamento e definho, pois nunca posso esperar cura de qualquer mão, exceto a tua. Senhor, estou doente, atende ao meu clamor e liberte meu espírito. Diz: podes deixar um pecador morrer que deseja viver para ti? Para chegarmos a um ponto mais próximo, nosso primeiro ponto será formas desta praga. O próximo será modo de tratamento e o terceiro será a ajuda a ser esperada. Primeiro, vamos mencionar várias formas desta praga do coração. Elas são muitas, talvez quase tantas quanto os próprios corações. Alguns têm essa praga do coração na forma de uma memória terrível. Com uma linha vermelha de sangue, o remorso marcou suas memórias de uma maneira indelével. Não precisamos entrar em detalhes. Algo secreto, conhecido por quase ninguém além deles mesmos, se esconde na parte mais sensível de sua natureza e corrói suas entranhas. Eles pecaram terrivelmente, e o pecado os assombra. Eles poderiam ser felizes se pudessem esquecer, mas aquele único pecado está sempre diante deles, como se uma mancha de sangue estivesse pintada em seus próprios olhos. Eles são lembrados disso pelos eventos mais simples, pois parece que Deus colocou uma língua acusadora nas pedras que pisam e nas paredes que os cercam. Até suas camas lhes recusam repouso. Eles acordam na escuridão e se sentam em horror mudo. Ou se adormecem, as visões da noite os assustam. Poucos sabem de sua falha, e ainda assim imaginam que são universalmente suspeitos. Ninguém gritou vergonha sobre eles, mas eles gritam vergonha sobre si mesmos. Pode não ser apenas um pecado, mas talvez todos os seus pecados em um pacote que latem e os perseguem como cães de caça ávidos por devorar. Eles podem ouvir a voz de seus pecados acima de todas as notas de música ou risos. Quando querem estar quietos e em repouso, não conseguem, pois são agitados para lá e para cá como um oceano em tempestade. Eles têm a praga do pecado lembrado sobre eles e não vem remédio para isso. Esta noite é minha mensagem alegre que há uma cura para esta forma de praga do coração. Uma cura eficaz. A transgressão pode ser apagada, até mesmo a maior transgressão pode ser completamente perdoada. O pecado pode ser posto de lado para que não seja mais mencionado contra você. Bendito seja Deus por isso. Se esta é a praga do seu coração, tenha confiança e abrace a cura esta noite. Para outros, ela assume outra forma. Sua praga do coração assumiu a forma de insatisfação e inquietação. Eles não podem ficar quietos. São como um mar agitado que não pode descansar. Eles estavam um pouco satisfeitos em um momento quando tinham um novo esquema em mãos para desviar seus pensamentos e divertir suas mentes. O esquema prosperou, mas essa prosperidade não lhes trouxe contentamento. Agora devem estar em outra coisa. E enquanto o novo plano está em pleno andamento, esquecerão um pouco. Mas quando isso também for realizado, sentarão e chorarão. O que vem a seguir? Estou cansado de todas as coisas e mais de mim mesmo. A vida é preocupação e decepção. Não consigo ficar quieto. Anseio por algo, não sei o quê. Há centenas e milhares de homens que têm tudo o que o coração pode desejar e ainda assim são miseráveis. Por outro lado, poderia apontar muitos que têm pouco neste mundo e ainda assim são quase tão felizes quanto os anjos, regozijando-se em pleno contentamento em seu Deus. A praga no coração arde ferozmente naqueles que não carecem de nada, exceto do poder de desfrutar o que têm. Eles tiveram sucesso em seus estudos e obtiveram seu diploma, mas o aumento do conhecimento apenas ampliou o campo de sua inquietação. Eles tiveram sucesso nos negócios e se aposentaram, mas a aposentadoria é um tédio para eles. Eles prosperaram em tudo e isso se tornou sua adversidade. Como o sábio de outrora, clamam: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Lamentam sobre todos os bens terrenos, dizendo: não há nada neles, é uma coisa vazia. Ai de mim, onde está o descanso para minha alma? Novamente,
é minha feliz tarefa esta noite dizer-lhe onde o descanso perfeito e o contentamento doce podem ser encontrados, onde sua alma habitará em paz e possuirá a terra, e herdará mundos por vir, e sua paz será como um rio, e sua justiça como as ondas do mar. Que o Senhor Deus, o Espírito Santo, ajude-o a se valer da paz abençoada armazenada no único grande sacrifício que cada coração inquieto pode ter, se apenas vier a ele. Esta praga assume outra forma, e menciono várias para que possa chegar a muitos corações e descrever muitas experiências. Em muitos, é uma tendência miserável a algum pecado que, no entanto, o homem em seus momentos melhores não deseja cometer. Alguns são terrivelmente atormentados por suas paixões. Ocasionalmente se opõem a elas e chegam a uma pausa e resolvem: isso não será mais. Em nome de tudo o que é bom, isso não será. Eles se odeiam e se desprezam por isso, e ainda assim cedem ao desejo avassalador, e são levados por suas paixões como folhas secas na tempestade, ou ondas lançando no alto por uma tempestade. Muitas pessoas são atormentadas pela tentação ao álcool. Juram que vão se abster, mas a serpente pica e eles sedentos pela água ardente, e a terão, embora degrade sua humanidade abaixo do nível dos porcos. Para outros, a devassidão e a libertinagem sexual ganharam a supremacia e a praga é verdadeiramente nojenta. Para outra classe, é a raiva incontrolável, rapidez em se irritar, ou aquele fogo lento e ardente chamado malícia, que é mais próximo do fogo do inferno. Melhor queimar com uma febre prolongada do que ser presa dessas ferocidades. Alguns conhecem o mal que se enrosca ao redor deles como uma piton e desejam resistir e ainda assim estão tão fascinados pelo pecado que não podem arrancar as dobras da serpente. Muitos são como se estivessem presos em uma rede ou envolvidos em luxúrias até serem comparáveis a Hércules de outrora, quando vestiu a túnica que queimava em sua carne e se agarrava ao seu corpo, de modo que, quando lutava para rasgá-la, arrancava sua carne junto. Muitos estão envolvidos em um manto horrível de hábito que se tornou parte do seu ser, a própria pele de suas almas. Eles não conseguem se livrar daquela túnica ardente, uma tendência ao pecado. A eles também tenho a alegria de proclamar, em nome de Deus, o Todo Misericordioso, que deles podem ser redimidos. Eles podem ser libertados da escravidão da corrupção e trazidos à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em outros, essa praga do coração é uma indecisão miserável, uma vacilação perpétua. Eles, às vezes, estão resolvidos, mas sua resolução termina em nada. Há muitos homens que sabem isso por si mesmos, que nunca podem ter sucesso na vida porque são tudo por turnos e nada por muito tempo. Especialmente em questões espirituais, eles se agitam e se enfraquecem como a lua. Hoje se arrependem, amanhã voltam ao pecado. Hoje estão decididos, amanhã estão despreocupados. Hoje estão quase persuadidos a serem cristãos. Amanhã estão totalmente persuadidos a encontrar prazer no pecado. Falsos como as ondas e inconstantes como os ventos, nunca permanecem por muito tempo em um lugar para criar raízes em qualquer lugar. Instáveis como a água, não prosperarão. Quem pode curá-los dessa paralisia moral? Pode algo firmá-los a escolher a direção certa? Sim, há um que pode firmá-los. Há um que pode lançar o peso do seu doce amor na balança vacilante e fazê-la pender na direção certa. Ó mortal hesitante, se tiveres graça para olhar esta noite na direção do único sacrifício, o Espírito Santo te enraizará e te firmará no amor. Jesus fará de ti um homem firme e tu dirás ainda: ó Deus, meu coração está firme, meu coração está firme, cantarei e darei louvores. Eu conheci essa praga do coração em alguns que tomam a forma de uma dureza lamentável, de modo que clamam: eu gostaria, mas não posso me arrepender. Eu gostaria de sentir, mas não posso sentir. Pareço estar entregue, marcado com ferro quente e insensível. Esta é uma praga terrível, talvez pior do que todas as que mencionei anteriormente, porque mais fatal. Há então esperança? Sim, há um que pode fazer os mortos viverem, que pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E é seu nome que pregamos esta noite, o nome de Jesus, que salvará seu povo de seus pecados. Há outros que encontro com bastante frequência que têm uma fraqueza de coração,
um desânimo de espírito, e esta é a sua praga. Não podem acreditar que há misericórdia para eles. Não podem ter esperança de que possam viver uma nova vida. Às vezes, sentem um desejo de voltar-se para o Senhor, mas acham que é impossível. E essa impossibilidade sombria os afasta de Cristo e os empurra para pecados ainda mais grosseiros. Muitos homens disseram: porque não há esperança, portanto, pecarei ao máximo. Não posso ser salvo e, portanto, devo aproveitar os prazeres do pecado ao máximo. Eu oro, caro ouvinte, não deixe o desespero te montar e te guiar, pois não há razão para isso. A salvação onde Jesus vai, e Ele está aqui nesta noite. Ninguém precisa dizer que está negado de uma esperança, já que Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Ó meu ouvinte, tem esperança enquanto viver. Até os confins dos domínios da morte e até as bordas da sombra do inferno, que esta palavra de misericórdia voe. Há esperança, há esperança. Para os mais desesperançados, ainda há esperança. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e ao nosso Deus, porque Ele é abundante em perdoar. Outra forma de praga do coração é um constante medo do futuro. Multidões de pessoas estão sempre sob apreensão, especialmente sob apreensão da morte. Você não deve mencionar a morte em alguns lugares. A própria palavra é horrível. Alguns gostariam, ouso dizer, que a etiqueta da época respeitasse seus medos covardes e fosse tão delicada e absurda como a do monarca francês, que não permitia que a morte fosse mencionada em sua presença. E quando seu secretário leu as palavras "a morte do rei da Espanha", ele perguntou abruptamente: "O que é isso? O que é isso?", com raiva. Que tal coisa fosse mencionada em sua presença sagrada. O secretário foi obrigado a dizer que era uma circunstância que ocasionalmente acontecia a reis na Espanha. Muitas pessoas gostariam que fôssemos muito delicados quanto a isso sobre o fim deles. Mas, ó senhores, vocês devem morrer. O mais jovem entre nós, que está em melhor saúde, morrerá. Pode morrer em breve, mas onde as neves do inverno repousam sobre suas cabeças e onde já a habitação começa a desmoronar devido à velhice, a morte deve vir. Você não está preparado, meu amigo. Você não está preparado? Então, não me admira que trema ao simples pensamento de ser convocado diante do seu Criador. Mas não seja como o avestruz que esconde sua cabeça tola do caçador e depois sonha estar seguro. Aprenda a encarar a morte de frente, pois em breve ela te olhará de frente. Você se chama cristão e tem medo de morrer. Se Deus te fez o homem que deveria ser, não temerias morrer. Pois a morte é um mero desnudamento para o verdadeiro crente, um desnudamento que leva a ser revestido de glória. A morte para o santo é a porta de uma alegria sem fim, e ele deve temer entrar lá. Para aqueles que estão em Cristo, que olharam para o único templo, para o único sacrifício, para o único sacerdote, para o único altar, o medo da morte se foi. Dentro deles, Deus operou uma obra tal, e para eles Cristo preparou um céu tal, que sem apreensão podem olhar através dos portões de pérola e muitas vezes bater palmas de pura alegria enquanto cantam. Veja aquela glória, quão resplandecente, mais brilhante do que a fantasia pinta. Lá, em majestade transcendente, Jesus reina, o Rei dos Santos. Espalhe minhas asas, minha alma, e voe direto para o mundo da alegria. Tão elevada é a experiência alegre do verdadeiro crente que a morte para ele seria um ganho sem mistura, e ele sabe que é assim, e portanto às vezes tem pressa de partir. Em qualquer uma dessas descrições encontrei você, meu caro amigo, esta noite. Você tem uma praga no coração como alguma dessas? Ou é alguma outra forma da grande pestilência espiritual? Não posso me demorar a descrevê-la, pois agora quero falar sobre o modo de tratamento. Que o Espírito Santo te ajude a sentir a praga do seu coração e aceitar o remédio no local. Você deseja se livrar dessa praga do coração, efetivamente livrar-se dela? Então vamos considerar o modo de tratamento que operará uma cura. Espero que não seja tão tolo a ponto de dizer: não pensarei no assunto, pois isso apenas me atormentaria mais. Esse é um hábito muito ruim, e apenas aqueles que são frívolos ou perversos o seguiriam. Um homem está em um comércio e diz ao seu funcionário: não me traga os livros, eu não quero saber nada sobre minhas contas.
Não me mostre meu livro de caixa ou diário. Prefiro não ser incomodado com eles. O funcionário de confiança responde: Senhor, acho que o senhor deveria ver sua conta no banco. Não, responde o tolo. Não gostaria de ficar perplexo com números, e saldos, e perdas, e déficits. Não desfrutaria meu jantar se prestasse atenção a essas coisas. Vamos afastar as preocupações e aproveitar a vida enquanto pudermos. Não me incomode, mantenha esses livros miseráveis longe. Não acho que precise de um profeta para prever que esse comerciante logo estará nas mãos dos seus credores, com poucos ativos. Por tal evitar conhecer sua posição, ele será arruinado tão certo quanto o dia do juízo. E sempre que um homem não ousa olhar para o estado de sua própria alma e teme uma meia hora sozinho, pode concluir que há algo podre no reino da Dinamarca, algo muito, muito ruim com relação ao estado de sua alma. Ele não precisa questionar isso, acho. Mas não sejamos tão insensatos, pois o primeiro modo de tratamento que prescreveremos esta noite para o remédio é que todo homem deve conhecer a praga do seu próprio coração, ou seja, ele deve se esforçar para obter um conhecimento verdadeiro e preciso de sua condição espiritual aos olhos de Deus. Qual é esse pecado que te atormenta? Honestamente, olhe para ele. Qual é esse medo que te assombra? Você sabe o que é? Eu aconselharia a escrever e ver em preto e branco. Qual é essa tendência ao pecado que te escraviza? Qual é essa indecisão miserável? Obtenha um diagnóstico da doença e certifique-se de que é correto. Examine seu próprio caso de cima a baixo. Ajuda muito na salvação quando o homem conhece algo de sua necessidade dela. E ele será muito ajudado a ter um senso de sua necessidade se examinar imparcialmente seu próprio estado. Poderia pedir tal coisa, temo que não seja concedido, mas tenho certeza de que seria benéfico se pudesse obtê-la. Que cada pessoa esta noite, ao voltar para casa, sentasse em seu quarto, olhasse para o estado do seu coração diante de Deus e então escrevesse em um pedaço de papel uma de duas palavras: salvo ou perdido, liberto de determinados pecados ou não. Meu amigo, não escreva essa palavra salvo a menos que possa dizer honestamente e sinceramente: olhei para o Salvador e ele me salvou. Mas suponha que seja forçado em honestidade com sua consciência a escrever a palavra perdido como sua verdadeira descrição. Será tanto adulto quanto útil fazê-lo. Conheci casos em que, antes da luz da manhã, aquele pedaço de papel foi queimado e outra palavra foi escrita em seu lugar. A palavra brilhante e consoladora: salvo. Apenas pessoas tolas objetam a inquirir sobre seu estado. Não seja uma delas. Escreva a condição de sua alma. Faça um inventário e certifique-se. Escreva impenitente, se assim for. Coloque diante de você em preto e branco. Escreva incrédulo, se assim for. Não pode te machucar saber a verdade, e pode ser de benefício duradouro para você. Prescreveremos isso para começar. Então, em seguida, como Salomão ordenou àqueles que conheciam a praga do seu próprio coração a voltarem seus olhos para o grande sacrifício no templo, a próxima coisa a fazer é voltar seu olho para Deus. Você não pode ajudar a si mesmo, e ninguém na terra pode te ajudar. Seu caso, à parte da graça divina, é desesperador. Esta praga do coração não morrerá por conta própria, nem qualquer mudança de sua condição exterior a erradicará. Volte-se então para o grande médico e clame a ele assim: Senhor Deus, Tu me criaste, Tu podes me consertar. Tu me criaste, Tu podes me recriar. Estou perdido. Criador, Redentor, Santificador, Tu podes me salvar. Olhe para o céu e para Cristo. Olhe para o Cordeiro que sangra, para o Redentor ressuscitado. Olhar para dentro gerará desespero, mas olhar para Cristo na cruz, não. Para Cristo agora à direita de Deus gerará esperança viva. Jesus é capaz de salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, visto que vive sempre para interceder por eles. Olhar para ele é a parte principal da cura. Traga a Deus para o assunto. Traga a Cristo para o seu problema, pois aqui está a sua ajuda. Olhe nessa direção, eu te imploro. Olhe e viva. E quando tiver olhado nessa direção, a próxima coisa a fazer é expor o problema diante de Deus. Alguns não sabem como orar. Quando não puder orar, comece sua tentativa desta maneira: Senhor, não posso orar, ensina-me a orar. Mas você diz que não sente
Então eu te exorto a confessar: Senhor, não sinto. Meu coração é duro. Senhor, faz-me sentir. Mas você diz que está tão inquieto e tão agitado. Vá e diga a ele: Senhor, estou tão inquieto. Não consigo descansar. Ajuda-me. Ajuda-me. Conte tudo a Jesus sem reservas. Estou convencido de que se você confessar a praga a Deus, logo encontrará ajuda nesse ato de confissão. O Senhor Jesus aliviará rapidamente sua consciência de uma maneira muito especial e eficaz. Não conte a ninguém, conte apenas a Deus. Judas confessou aos sacerdotes e você sabe o que ele fez depois. Confesse a Deus e você não sairá para se enforcar, mas sairá para descobrir que Ele é capaz de te ajudar. Pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Derrame seu coração diante dele e isso te aliviará enormemente. Depois que a confissão for feita, com o seu olho no sacrifício, ore com o seu olho ainda sobre o Senhor Jesus, suplicando o sangue de Jesus. Seja importuno pelo perdão. Nenhum homem buscou verdadeiramente a Deus em oração, olhando para Jesus Cristo, e foi recusado, e nunca haverá tal homem. Lembro-me de como fiquei impressionado com o que minha mãe me disse quando ela estava implorando para que eu me agarrasse a Cristo, e eu estava em desespero. Ela disse: nunca houve um homem tão perverso a ponto de dizer que sinceramente buscou o Senhor e pediu misericórdia em suas mãos por meio de Cristo, e ainda assim lhe foi negado. Agora, pensei que tinha feito isso e estava certo de que o Senhor me recusou, e meio que resolvi em minha mente que diria isso. Mas nunca disse, por essa razão que busquei novamente e o encontrei, para a alegria do meu espírito. Assim será contigo, pobre buscador cansado. Você o encontrará em breve se o buscar com todo o coração. A eternidade não revelará um único caso em que Jesus Cristo afastou um pecador que veio a ele. Todo o inferno será vasculhado e perguntarão: há algum aqui que possa dizer que Cristo o rejeitou quando veio a ele? E embora estejam ansiosos para blasfemar, não será encontrado entre os condenados uma única língua que se atreva a proferir tal calúnia infundada contra o amigo dos pecadores. Meus ouvintes, se vocês se arrependerem e crerem e ainda assim forem rejeitados, vocês serão os primeiros. Venham então, sim, venham esta noite e contem a praga do seu coração com seus olhos em Cristo. E então supliquem a Deus: Senhor, salva-me. Eu colocaria palavras na sua boca se pudesse. Digam: Senhor, salva-me, estou perdido. Salva-me, há uma praga em meu coração, cura. Confesso meu grande pecado, Senhor, apaga-o. Reconheço minha depravação presente e tendência ao pecado. Senhor, arranca meu pecado pela raiz. Tu conheces minha inquietação e minha dureza de coração. Senhor, dá-me paz. Há algo em mim, mal sei o que é, que devo me livrar. Senhor, livra-me disso, por causa de Jesus. Pelo teu Filho, pelo teu sangue, pela tua morte, pela tua ressurreição, imploro-te, ouve-me. Súplica fervorosa e infantil certamente terá sua resposta. Apenas acredite que o Senhor pode fazer isso e Ele fará. A fé é o ponto de partida da salvação. Sim, ela te leva à própria salvação. Jesus Cristo disse: crês tu que sou capaz de fazer isso? E o pobre homem respondeu: Senhor, eu creio. Siga seu exemplo. Meu Senhor Jesus Cristo é Deus assim como homem. Ele é o Filho do Altíssimo e veio a este mundo e tomou a forma de homem. E nessa forma ele sofreu, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Por que então deveríamos duvidar dele? O mérito do seu sangue precioso é muito grande além de toda a comparação, e ele gostaria que acreditássemos em sua eficácia eterna. Por que não deveríamos? Você diz que não pode acreditar? Leia a história dos 4 evangelistas, e depois sente-se um pouco quieto e pense em tudo isso. Aquele que sofreu assim é Deus. O Deus encarnado morreu essa morte vergonhosa para salvar os culpados. Certamente, ao olhar, você acreditará. O Espírito Santo criará fé em você por seu próprio testemunho inspirado. Você dirá: não sei como é, mas a fé vem sorrateiramente sobre mim. Eu creio no amor do Salvador que morre e coloco minha alma sobre ele. Esse é o caminho da salvação. Apenas descansar em Cristo. Como o jarro se pendura no prego, assim devemos nos pendurar em Cristo. Como o bebê repousa nos braços da mãe sem medo, assim devemos repousar nos braços de Jesus. Devemos ser nada e Cristo ser tudo. Quando fizermos isso, teremos descanso. Descanso de toda a praga,
do coração. Concluo, para não cansar vocês, mencionando em terceiro lugar ajudas que podemos esperar receber se seguirmos o tratamento que tentei descrever. A primeira ajuda que receberemos de acordo com o nosso texto é: então ouve tu no céu, lugar da tua habitação, e perdoa. Em resposta à sua confissão e sua oração e seu olhar para o grande altar e sacrifício, virá um perdão gratuito do tribunal do céu. Que palavra esplêndida é perdoar quando você conhece o sentido de Deus nisso. É lançar nas profundezas do mar toda a memória do pecado, apagá-lo como uma dívida paga, afastá-lo como uma nuvem, cobri-lo para que esteja fora de vista para sempre, lançá-lo atrás de suas costas, sim, até mesmo fazer com que deixe de existir como se nunca tivesse sido. Conheço uma pessoa que se desentendeu com seu amigo e falou sobre um mal-entendido mais asperamente do que o caso exigia. Seu amigo estava muito apto a lutar suas próprias batalhas e também a dizer coisas afiadas. O caso foi esclarecido e o mal-entendido removido. E aquele que primeiro se ofendeu disse de todo o coração: vamos pegar a esponja e limpar o quadro e começar de novo, como se o passado nunca tivesse existido. O outro homem era um bom homem e verdadeiro, mas hesitou tanto em sua resposta que o primeiro irmão não sentiu que tinha curado a ferida e foi tentado a dizer: diga francamente que não pretende perdoar e então saberei onde você está. Uma reconciliação mancando é meio que uma inimizade. Mas quando Deus perdoa, Ele realmente quer dizer isso, e a ofensa se foi para sempre. Ele apaga o registro. Está tudo acabado, todo vestígio. Acho que vejo aquele quadro com seus pecados escritos nele esta noite. Um longo e pesado score. Mas se você for ao Senhor como descrevi, Ele apagará tudo. Tão longe quanto o leste está do oeste, Ele removerá suas transgressões de você. Você se lembra da história de Martinho Lutero, quando Satanás veio a ele, como ele pensava, com um longo rolo preto de seus pecados, que verdadeiramente poderia fazer uma faixa para o mundo? Para o arqui-inimigo, Lutero disse: sim, devo admitir todos eles. Tens mais? Então o demônio sujo foi embora e trouxe outro rolo mais longo. E Martinho Lutero disse: sim, devo admitir todos eles. Tens mais? O acusador dos irmãos, sendo especialista no assunto, logo lhe forneceu um cumprimento adicional de acusações, até parecer não ter fim. Martinho Lutero esperou até que não houvesse mais a serem apresentados, e então ele gritou: tens mais? Não eram esses suficientes? Sim, eram. Mas, disse Martinho Lutero, escreva no final de toda a conta: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, este foi um recibo integral, carimbado de tal maneira que até Satanás não pôde questionar a correção dele. Porém, muitos ou poucos, todos os nossos pecados se foram quando o sangue expiatório entra. Tem uma coisa feia em meu escritório. É uma peça de ferro com uma ponta afiada no topo, e a parte inferior é formada por um pedaço arredondado de madeira. Não é um objeto ornamental, especialmente porque segura empalados uma bela seleção de contas que tendem a ficar amareladas e empoeiradas. Contas são coisas horríveis, mas embora tenha um arquivo delas, nunca me horrorizavam nem um pouco, pois embora sejam muitas e algumas de grandes quantias, não há uma só delas que não tenha a cabeça de Sua Majestade no canto com o nome do credor a quem paguei. Não tenho medo desses registros, nem de dia nem de noite. Na verdade, é um conforto mantê-las, agora que estão quitadas. Quando olho para as contas antigas, penso em meus velhos pecados, perfurados pelo meu Senhor e mantidos em minha memória penitente como testemunho do valor do seu sangue que me libertou da tremenda dívida do pecado. Aqui está o recibo para todos eles. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Alguns de vocês, ouso dizer, podem olhar esta noite para muitos arquivos de suas transgressões. Todas as contas estão quitadas? Todos os seus pecados estão apagados? Então, podem bem dizer o nome do Senhor, que a praga do seu coração se foi. Não tem medo de viver nem de morrer, pois o perdão perfeito, o perdão irreversível, o perdão que varre toda transgressão e afunda como em um mar sem fundo, do qual nunca pode ser tomada de novo para sempre. O perdão perfeito é seu em Cristo Jesus. Quão docemente isso soa agora.
Há alguma música de sino de prata que possa igualá-lo? Perdão, perdão. A terra tem uma alegria desconhecida no céu, a paz recém-nascida dos pecados perdoados. Lágrimas de deleite tão puro e profundo, anjos nunca turvaram sua visão. A gratuidade, a plenitude, a perpetuidade e a completude do perdão são sua maior alegria. Nosso Senhor não faz nada pela metade, mas lança toda a nossa culpa no mar do seu próprio sangue, onde se afoga para sempre, e sendo justificados pela fé, desde agora temos paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a primeira ajuda que mencionaremos, e quem dirá que não é grandiosa? Você notou em meu texto uma pequena palavra que segue o perdão: e faça. Agora, quando o Senhor perdoa os pecados de um homem, ele então começa a fazer por ele muitas coisas maravilhosas. Por exemplo, aquela dureza do coração ele derrete, aquela inquietação ele aquieta, aquela tendência ao pecado ele destrói ao infundir uma nova tendência, uma tendência à santidade. O Senhor pode fazer o velho pecador se tornar um bebê na graça, para que ele seja como se tivesse nascido de novo. Não, ele nascerá de novo. Um velho que viveu uma vida viciosa sentou-se em sua cabana, um triste remanescente da humanidade, um desperdiçador de vida desgastado. E quando seu pequeno neto veio com cachinhos e subiu em seu joelho, ele acariciou suas bochechas e murmurou para si mesmo: ó Deus, se eu pudesse ser uma criança pequena de novo e começar de novo. Esse desejo de muitos será cumprido para todos que olharem para Jesus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Deveis nascer de novo. A misericórdia é que podem nascer de novo. Nova vida entrará em seus corações velhos, ou corações velhos serão renovados e cheios de vida eterna, que para sempre tem o orvalho da sua juventude. Voltando seus olhos para o grande sacrifício, altar, templo, sacerdote, Jesus Cristo, e clamando a Ele a oração de fé, seu Espírito virá sobre vocês, e operando milagres em vocês, os fará uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passarão, e todas as coisas se tornarão novas. Depois disso, o Senhor continuará a fazer grandes coisas por vocês. Ele os manterá até o fim. Ele os guiará de força em força e de alegria em alegria. Ele os tornará úteis, e isso é algo que nunca imaginaram que poderiam ser. O desperdício espinhoso dará fruto 100 vezes mais. Ele os tirará do meio dos pecadores e os colocará entre os santos. E colocando-os entre os santos, ele fará com que sua própria experiência de pecado seja instrumental para o bem. Assim como ninguém faz melhores guardas de caça do que velhos caçadores furtivos quando são recuperados, assim ninguém parece mais apto para trazer outros a Cristo do que aqueles que sabem o que é o pecado e salvação por experiência real. Tais pessoas falam do que sentiram em seu próprio caso, e quando são salvas, falam de uma salvação que é manifestamente visível para todos, pois são homens e mulheres tão mudados que ninguém pode negar o poder da graça sobre eles. Como ansioso espero que meu Senhor Jesus se apodere do inimigo esta noite. Ó Senhor, entra e captura alguns desta multidão. Diz a muitos que enchem este edifício: esta noite devo permanecer em tua casa. Ó meu irmão, não vivas mais uma vida indiferente, mas começa a cuidar dos interesses eternos da tua alma. Não se oponha mais ao seu Salvador. Torne-se um dos seus discípulos. Ele tem muitos como você e não os despreza porque um dia se entregaram ao pecado. Pelo contrário, ele os liga a si mesmo pela grandeza de sua culpa passada. Eles o amam muito porque tiveram muito perdoado e o servem com mais fervor por tudo o que ele fez por eles. Que o Senhor conceda que o mesmo aconteça em seu caso, pelo amor de Jesus Cristo. E ele terá toda a glória. Amém e amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto
No silêncio da noite a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.